bem-vindos novamente ao meu canal. Meu nome é Leonardo Antunes, para quem não me conhece, sou professor de Direito, sou professor de Direito Processual Civil e Direito Civil. Ontem, no dia 13 de 2 de 2023, tivemos a aula inaugural de Direito Processual Civil 1, numa turma de terceiro período. E qual foi a minha ideia, depois de ter criado essa comunidade, que vocês vão acompanhar esse vídeo através da comunidade? A descrição da comunidade está aqui nesse vídeo, na parte de baixo. Quem não tiver na comunidade pode se inscrever, é gratuito. Os conteúdos que eu vou gerar diariamente são conteúdos gratuitos. O que eu venho fazer aqui hoje? Eu vou trazer um resumo do que nós falamos na sala de aula ontem à noite. Para apresentar o direito processual civil para vocês do terceiro período que nunca viram essa matéria, eu fiz um desenho mais ou menos assim, tá? Eu vou usar aqui o notebook para criar essa imagem que nós vimos na sala de aula e vocês poderem assimilar com mais facilidade a matéria, O que nós estudamos em processo civil 1? É o processo de conhecimento. Vamos pegar um pouquinho da parte geral, vamos estudar os princípios, as condições da ação, pressupostos, bem devagar, porque é um pouco complexo, vamos diferenciar a jurisdição de competência. Não falamos nada disso na aula de ontem. Eu só quis mostrar para vocês esse cenário. O que quer dizer esse cenário? Eu peguei esse cenário, vocês vão lembrar que estavam na aula presencial ontem. Eu coloquei o número 1 aqui, tá? Nesse daqui eu coloquei o número 2. E nesse daqui eu coloquei o número 3. O que eu quero mostrar para vocês? Nesse marco inicial aqui, que eu marquei, eu escrevi PI. Vamos ver como é que vai ficar o PI aqui. Que significa petição inicial. Então, o processo judicial, o processo civil, inicia-se com o relato dos fatos através de uma petição inicial. Na próxima aula, nós vamos falar sobre como eu monto uma petição inicial. Como é que eu chego para elaborar uma petição inicial? Então, o meu objetivo ontem e o meu objetivo agora é mostrar para todos vocês a importância do direito processual civil. Podemos aplicar conceitos do direito processual civil no processo penal? Não 100%, porque o Código de Processo Penal já elabora os seus critérios de trânsito processual na área criminal. Posso usar no processo do trabalho? Posso também, mas não 100%, porque a consolidação das leis trabalhistas já determina as questões de princípios para transitar com o processo trabalhista. Mas eu, como especialista nessa área de processo civil, eu consigo transitar. Posso trazer princípios, condições e alguns conceitos processuais para aplicar dentro de processos administrativos? Posso. Eu estou trazendo essa informação porque é de tamanha importância o estudo do direito processual civil, tá? Como eu expliquei aqui, fase 1, fase 2 e fase 3. Essa fase 1, onde é que eu estou aqui? Essa fase 1 é o processo de conhecimento, tá bom? É o que nós vamos estudar em direito processual civil, no processo civil 1, processo de conhecimento. Essa fase final aqui, essa primeira linha da fase 1, é a sentença. Vou botar aqui um S, tá? Sentença. Então, o processo ele inicia com a petição inicial, vamos depois falar de divergências doutrinárias quanto a validade desse início processual, se o processo inicia no protocolo da petição inicial ou se ele inicia com a citação válida. Isso a gente vai discutir ao longo dos nossos debates. E ele vai terminar a primeira fase processual com a sentença, tá? Não é matéria da gente agora, em processo civil, falar de recurso, mas de toda sentença cabe recurso? Sim, cabe. Qualquer tipo de sentença? Sim. Uma sentença com resolução do mérito ou uma sentença sem resolução do mérito. Cabe recurso? Cabe. E quais são os recursos que nós podemos aplicar contra uma sentença que foi insatisfatória para a gente? Pode ser o recurso de embargo de declaração, quando contivermos requisitos de omissão, contradição, algum tipo de equívoco. Isso nós vamos estudar só na parte de processo civil que fala sobre recurso, tá bom? Então, a primeira fase processual, que é a fase de conhecimento, é o que nós vamos estudar. Quero que vocês tenham em mente o seguinte:
Vamos avançar para a segunda fase, que é a fase recursal. Aqui é a segunda instância, tá? Aqui os desembargadores de câmaras cíveis vão analisar o mérito da sentença quando houver recurso, e aí não é o nosso debate aqui, mas eu quero que vocês entendam que vamos trabalhar a primeira instância até a fase de sentença no processo de conhecimento, depois vocês vão avançar para a segunda instância, que são espécies de recurso, e para finalizar lá para o processo civil 3, processo civil 4, eu coloquei esse 3 aqui, por quê? Porque antes de 2015, esse 2 está aparecendo mais o Z. Antes de 2015, o legislador previa uma terceira fase processual, que seria a fase de execução. Ou seja, se eu tenho uma sentença que não é cumprida, eu vou executar essa sentença dentro do processo. Tá? Com o advento do novo Código de Processo Civil após o ano de 2015, o legislador pensou assim, não, eu vou acabar com a terceira fase processual, que é essa daqui, vou matar essa terceira fase processual, e vou dar a continuação dessa sentença aqui. Então, eu tenho a última fase processual é a fase de cumprimento de sentença. Então, tudo que eu tenho na sentença que não for cumprida, eu vou prosseguir com a fase de cumprimento de sentença. Esse desenho, que pode parecer esdrúxulo, para a gente que nós estamos começando agora a estudar processo civil 1, vai ser uma identificação visual de que nós vamos trabalhar dentro dessa primeira fase processual aqui. Tá certo? Então, esse vai ser o nosso trabalho, é o que nós vamos estudar. Daqui por diante, daqui para cá, nada vai valer para a gente, tá bom? Não vamos estudar mais. Isso aqui eu vou apagar, não vamos trabalhar recursos, nem cumprimento de sentença, nem execução de título. Porque o legislador, no novo Código de Processo Civil, ele trouxe a execução como um meio de processo. Eu falei em sala de aula o seguinte, se eu tenho um contrato de compra e venda, por exemplo, de um veículo automotor parcelado, e esse contrato não é cumprido pelo devedor, o credor pode executar esse contrato, porque esse contrato entre as partes é um contrato de vontade particular, é um título executivo extrajudicial. Então, esse contrato ele pode ser executado através de um meio de ação, é uma ação executiva, tá? Então, um processo independente, ele vai ter a fase inicial dele? Vai. Ele vai tramitar nessa primeira fase processual aqui? Vai, porque é uma petição inicial, a ação de execução, e ele vai finalizar com uma sentença, tá? Então, o novo CPC, ele traz o cumprimento de sentença quando há um descumprimento da obrigação pelo devedor. Se eu tenho uma sentença, que é um título executivo judicial, e essa sentença não é 100% cumprida pela parte que deve cumprir, eu vou iniciar um procedimento de cumprimento de sentença. Então, o status da ação, o status do processo, ele muda de uma ação para um cumprimento de sentença, e isso nós vamos demonstrar em sala de aula, quando eu abrir o sistema do PJE, e mostrar um processo quando nós ajuizamos uma petição inicial, quando temos uma sentença, e aí quando temos um cumprimento de sentença. Então, basicamente, de forma rápida, eu quis mostrar para vocês o que trabalhamos ontem, é a apresentação do processo civil, da importância do direito processual civil, como um todo. E aí sim, a partir da nossa próxima aula, nós vamos trabalhar o conteúdo, né, a ementa, onde nós vamos falar sobre jurisdição, competência, entender o que significa isso, vamos elaborar uma petição inicial, vamos falar dos requisitos da petição inicial, das condições da ação, dos pressupostos processuais, como nós vamos montar uma petição inicial, por que tem que ter um valor da causa, como é feito um pedido, como é relatado os fatos, as questões incidentais, que é importante eu colocar em sala de aula. Então, tudo isso nós vamos trabalhando aqui também nesses vídeos diários, tá? Na verdade, vai ser um vídeo de direito processual civil por semana. Então, espero que vocês tenham entendido. Esse gráfico, né, que agora, vou passar aqui a linha, né? Vou pegar aqui, ó.
essa linha que eu gosto de trabalhar com uma linha para mostrar para vocês que vamos trabalhar a parte de processo de conhecimento, o marco inicial de petição inicial e o marco final de sentença é o processo de conhecimento, é a nossa matéria de processual civil 1, tá? Dentro disso, vamos trabalhar um pouco de citação, intimação, realização de audiência de conciliação, se houver, apresentação de contestação, se houver, se não houver, aplica-se os efeitos da revelia e vamos falar sobre revelia, do que se trata a revelia, o que é uma revelia, quais os efeitos que a revelia pode causar diretamente ao processo, como podemos trabalhar dentro de uma ação judicial, onde nós entramos já quando o réu é revel, representando o réu, falar sobre alguns macetes sobre isso, tá? Em sala de aula. Vamos falar de contestação, vamos falar de réplica, vamos falar de memoriais, alegações finais, tá? Vamos falar de perícia, vamos falar de audiência de instrução e julgamento, produção de prova, despacho saneador e, por fim, terminar com a sentença. Tá certo? Então, essa é a nossa trajetória, petição inicial. Quis fazer esse desenho para vocês, foi o que nós desenhamos em sala de aula, de uma maneira mais esdrúxula aqui, de uma maneira mais corriqueira, mas eu espero que vocês tenham entendido em sala. Quem não acompanhou a aula de ontem presencial e está acompanhando por aqui, continue acompanhando, porque essa aula de ontem foi só uma apresentação da matéria, repito, e mostrar o processo civil como um todo, de uma maneira bem genérica, e aí sim, na próxima semana, nós vamos começar a falar sobre tópico por tópico, e esgotar o máximo possível do assunto e da ementa proposta pela faculdade. Tá ok? Então, eu aguardo vocês na próxima aula, espero ter ajudado. É um conteúdo rápido, é uma dica, é uma revisão. Espero que refresque a memória de vocês para que possamos avançar na próxima etapa, beleza? Então, um abraço e até a próxima.